break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube, YouTube com 35 mil pessoas, deixa o seu like. E na entrevista teve uma parte também que eu vi que alguém perguntou pra ele, e o legado que você vai deixar? Eu falei, legado nenhum. Eu não deixo ninguém ver meus treinos, nem aqui, nem em lugar nenhum, pode ser amigo, No pode ser que Benfica for. tinha câmera, no não campo ele vai, mandou tirar. ele tira tudo, não deixo ninguém. Ah, um amigo meu quer fazer estágio, ninguém faz, não deixo o legado porque as ideias são minhas e eu não vou passar pra ninguém. Ele só diz que ex-jogadores dele, ex-jogadores que ele comandou, ele aceita. Ele aceitou o Caio Júnior. Então ele pode escrever um livro. E ele falou do Caio Júnior. E teve uma resposta que eu achei curiosa. Aí é uma coisa do mercado, né? Que ele falou que teve um convite do Everton da Inglaterra que ele não aceitou porque ele quer ir para lugares, ele quer ganhar campeonatos e não jogos, né? Ele está acostumado. Não é bem assim, Na né? época, o que eu soube é que o nome dele foi colocado numa pauta por um empresário, mas que aí o Everton não levou adiante e depois contratou o Ancelotti. Então, isso que eu ia dizer. Ele falou que diz que ele negou o Everton. Isso ele falou. Não sei se chegou a convidar, porque o Sá botou o nome dele na pauta lá. Quem estava para ir para o Everton era o Luiz Castro. Era o Luiz Castro que estava indo sondado pelo menos para ir para o Everton. E ele perdeu para outro treinador. Quem é que assumiu o Everton? Teve o Ancelotti, depois o Rafa Benítez e o Lampard. Foi o Lampard. Agora. Então foi naquele momento que o Everton optou pelo Lampard, mas o português que estava sobre a mesa era o Luiz Castro. Que aí eu achei uma resposta assim, acho que é a opção dele. Mas assim, ele falou, não, eu não vou para um time que não ganha campeonatos, tipo como se fosse um emprego. Era o Ancelotti, o técnico anterior do Everton, pelo amor de Deus. Não, foi o que aceitou o convite depois. Se eu não me engano, foi depois. Mas ok. Se o emprego é bom pro Ancelotti, não é bom pro Ancelotti umas 500 vezes maior que ele, né? Mas tudo bem, é a opção dele, ele vai para onde ele quiser. Se você pegar qualquer técnico português, qualquer um deles aceitaria entrar no Everton hoje. Sim, lógico. Qualquer um deles. É um time da Premier League que tem, aliás, os investimentos do Everton nas últimas temporadas são maiores do que o do Liverpool, seu rival da cidade. É um absurdo estar brigando para não cair. Agora, é incrível. Tem grana, investe pesado, vai construir um estádio novo e é de uma cidade importante. Rival do time do momento, de um dos times do momento. Agora sobre a entrevista de ontem, estranho, né? O Mauro ali sua coluna, né? Você falando assim, em relação à ética, a torcedor e tudo. O torcedor do Flamengo que é apaixonado, né, seja Flamengo, seja quem for, pega aquela entrevista e vê, ele vai dizer assim, não, o cara não falou nada demais. Eu quero esse cara de volta. Sim. Ué, foi a reação da torcida. O cara não vai querer saber do Renato Maurício Prado. Porque a pessoa quer a versão que lhe agrada. Então, isso que eu tô falando. Quem viu aquilo lá, o torcedor flamenguista, o mimimi que a gente já viu. O mimimi, o chefe tá aqui. Pode chamar. Mas quem vê, não é verdade mesmo. Eu acho ingratidão o torcedor do Flamengo. Quem vê aquela entrevista de ontem dele, quem vê aquela entrevista dele, vai vir pra cima da diretoria do Flamengo. Porque já foi. Vai dizer assim, não teve nada demais, ele termina falando, não, seria antiético eu querer voltar agora. Que ele termina, ele é inteligente. Você sabe qual foi a hashtag? Seria antiético eu terminar agora, querer voltar agora. Sabe qual foi os trending topics do Twitter logo após o Bem Amigos? O primeiro, fora Braz. O segundo, fora Landim. É o que você falou, o torcedor reagiu. Já de cara, o torcedor reagiu. E reagiu. E realmente, cobrando da diretoria. Porque o negócio é não agora, que vai... Mas o que a diretoria tem que fazer? Rastejar atrás do Jorge Jesus? Só um minuto, Mauro, que a gente vai voltar pra rádio, já vou te passar. Tamo voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, então agora multiplataformas. Eu tava dizendo, né, o Vamp falou sobre a reação da torcida, e eu disse que as hashtags ontem, os trending topics do Twitter, depois do Bem Amigos. Primeiro, hashtag Fora Braz, e segundo, hashtag Fora Landim. E aí o Mauro... pediu a palavra. Pois é, porque assim, eu não acho que eles tenham que fazer rigorosamente nada agora. Primeira coisa, as pessoas que estão lá no Twitter, no Trend Topics, lá, os mimizentos, os outros lá que também, os robozinhos também, tem um monte de robozinho também, né? País dos robozinhos, esse tipo de coisa. Eles não param para pensar no seguinte, primeiro, se o Flamengo hoje tem uma condição hoje financeira importante, é porque o Flamengo entrou nos eixos. Demitir técnico, pagando multa e contratar 3, 4, 5 técnicos, essa é uma das razões pelas quais os times aqui no Brasil vivem na pindaíba, né? É a má gestão. Né? Paga 4, 5 treinadores ao mesmo tempo. Então, o que essas pessoas queriam é o quê? Que o Flamengo primeiro demitisse o Paulo Souza, paga a multa que se dane. Tá legal. Aí vai contratar o Jesus. Vocês acham que o Jorge Jesus vai pedir o quê? 2 mariolas e um pastel de salário? Ele custa umas 3 vezes mais caro do que o Paulo Souza. E numa situação em que fossem atrás dele agora, seria mais caro ainda. Para terem uma ideia, a comissão técnica dele custava cerca de 3,5 milhões de euros por ano quando ele assinou em 2019. Isso porque ele estava meio que embaixo, desempregado. Depois do sucesso que ele obteve, a pedida foi a 5,5 aproximadamente.
E aí veio a pandemia. Com a pandemia, eles acabaram fazendo um acordo que foi um pouco maior do que ele ganhava antes. Quer dizer, o Flamengo ainda deu aumento a ele sem estar jogando. Você tem ideia do salário mensal? Qual seria? Aí tem que fazer conta. 5,5 de euros por ano. A comissão técnica, ele pediu 5 milhões e meio. Fechou. Eu vou ver aqui. Fechou, era 3,5 aproximadamente, depois subiu um pouquinho mais. E o euro estava 6 e não sei quanto naquela época, né? O Flamengo ainda conseguiu aumentar um pouco, mas não chegando perto do que ele queria ganhar. Se não tem a pandemia, fatalmente ele ia pedir 5,5 e o Flamengo ia dar por ano a ele, como o Palmeiras fez agora com o Abel Ferreira. Certamente, mas veio a pandemia e ele renovou o contrato. Ele foi para Portugal, né? Daria em reais, mais ou menos. Mas é a comissão técnica, né? Se for isso aí, vai dar uma maior parte dele. Bom, grande parte dele. Mas, enfim, 2.750.000, mais ou menos, por mês. Mas reais. Aí o que aconteceu na época? Ele renovou o contrato, ele foi para Portugal, não tinha futebol. Até ele acusou positivo para Covid, depois aí deu inconclusivo, no terceiro fez 3 testes, deu um negativo. Viajou, foi para Portugal, ficou lá. Aí o futebol voltou. Quando o futebol voltou para treinar, ele voltou para o Brasil com a equipe dele, os 6 portugueses. Começaram a trabalhar. Aí voltou o Campeonato Carioca, que o Flamengo até forçou a volta, foi muito criticado e tal. Os jogos aconteceram, foi até a final Fla-Flu. Perto da final, o Flamengo já vinha jogando mal contra o Fluminense. E uma das razões pelas quais muito se comentava à época, é bom para refrescar a memória do pessoal que esquece, era o quê? O assédio de Luiz Felipe Vieira ao Jorge Jesus. Presidente do Benfica era o Luiz Felipe Vieira, amigo dele. Envolvido em um monte de problemas em Portugal. Problemas pessoais, inclusive, de negócio. Já tem com ele aos astros. Quase eu vou preso junto com ele. Então... Ele andava comigo também. É verdade mesmo. Ficava lá aos astros, lá em Barueri pra jantar. Então você não pode pisar na Europa, é isso? Não, o passaporte tá limpo. O meu tá limpo, não rodei não. Aí o que aconteceu? Lá em Portugal, todo mundo sabia que a proposta tinha sido feita. O Luiz Felipe Vieira ofereceu ele mais do que ele ganhava no Flamengo e contratações. E fez várias quando contratou. Ele não disse pro Flamengo que ele ia embora, só dizia que estava pensando. A equipe dele, isso aí... Alguns, em off, né? Alguns integrantes da equipe dele, conversando com colegas nossos lá no dia a dia do Flamengo, diziam o seguinte: olha, ele não fala nem pra gente se a gente vai embora ou não. Teve gente da equipe dele que alugou apartamento novo na Barra, arrumou namorada, organizou a vida e de repente, vamos todo mundo embora para Portugal porque eu resolvi voltar. E volta todo mundo com ele. Os caras não sabiam. O Flamengo ganhou o campeonato na final com o Fluminense, chegou a perder a Taça Rio nos pênaltis, que foi o segundo turno, fizeram a final. Aí o Flamengo venceu a final. No dia seguinte ele comunicou que ia embora. Nem o Landim sabia, o Marcos Braz sabia. Eu acho que aí ele foi muito mal. Porque essa decisão não é do dia para a noite. Se você vai amadurecendo a ideia de ir embora, pela relação com o Flamengo, já que ama tanto o Flamengo, né? E a torcida tanto ama, ele tinha a obrigação, na minha opinião, obrigação é uma palavra muito forte, mas ele deveria chegar para os dois, o presidente e o vice, olha, é o seguinte, eu tenho essa proposta, a pandemia está acabando comigo, sinto saudade de Portugal, do bolinho de bacalhau, da minha família, o bolinho aqui é diferente do de lá, eu quero comer pastelzinho de Belém, eu quero sei lá o quê, vinho do Porto, eu quero voltar para Portugal, eu vou voltar para Portugal, ou estou inclinado a voltar a Portugal. Então o Flamengo faria o quê? Ele já iria começar a pensar num outro técnico, ele pegou no dia para a noite, levou a turma inteira, os caras ficaram quase 2 semanas sem ter quem desse treinamento. Ele poderia deixar os profissionais ali durante alguns dias, para pelo menos manter. Ele pegou e levou todo mundo. Então o legado, eu entendo que ele não tem que deixar os métodos de trabalho dele para os outros. Aí é trabalho dele. É capital intelectual dele. Né? Falou que não gosta de ler livro. Exato. Agora, não. Livro sobre futebol. Livro de futebol. É isso que eu falo. Futebol, ele você tem a esperou eu falar? Dele. Mas você falou. Então, mas livro de futebol. Ele fala que ele lê muito livro de basquete e de futebol americano. Não, mas a saída dele acontece dentro desse processo. Que eu acho que ele fez. Assim, sempre falei isso. 3 coisas do Jorge Jesus nesse momento. Uma, a torcida do Flamengo, teve gente xingando ele na época já porque ele foi embora. Eu falava, o torcedor do Flamengo não pode ser ingrato, tem que agradecer o trabalho do cara. Ele é excelente. Segundo, ele saiu de uma maneira inadequada, poderia encaminhar essa saída de uma outra forma. E terceiro, ele tem o direito de ir embora. Como o Flamengo mandou embora o Domi e mandou embora o Ceni depois. Então, se o Landim e seus Blue Caps mandaram embora 2 técnicos, Abel não pediu demissão, Abel Braga se demitiu. O Jorge Jesus tem direito de ir embora. Agora, ele encaminhou mal, acho eu, para quem tinha uma relação tão forte, que não era uma relação comum. Então, ele também não é vítima. Essa história, sabe, essa vitimização, a pandemia, eu não concordo com ela também, não. Pra mim foi o que eu falei aqui, eu falei até antes no programa. O grande erro dele foi esse. Isso realmente eu acho. Dele ter saído da forma como ele saiu. Se fosse pra ele sair, não renovava o contrato. Ele renova o contrato e sai. 40 dias depois. Aí foi errado. Ele poderia não renovar o contrato. Ele renova e sai do Flamengo. Agora, é por isso que eu falei. Eu acho que o que ele fez pelo Flamengo é maior do que o erro dele de como ele saiu do Flamengo. É só isso que eu digo, que realmente, como o Mauro falou, muito torcedor xingou ele na época, muito torcedor chamou de traidor. Agora, o que ele fez é muito maior do que uma saída errada. E foi errada. Foi errada a saída dele. A gente tem até alguns trechos da entrevista aqui, que a nossa produção separou,
É esse trecho aqui que eu achei um pouco esquisito. E olha que eu sou o cara que defendo o Jorge Jesus nessa situação. Ah, ninguém percebe. Mas eu sou o único aqui, mas eu tenho que falar o que eu Não é o penso. único não. Tô falando que a entrevista ontem eu não vi nada demais. Agora, Não, sim. ele não vir a público desmentiu que o Renato Maurício Prado, então foi tudo verdade. Porque ele fala isso aqui, ó. Ele fala, eu tinha uma cláusula de rescisão, pegar essa aí, muito alta. Tinha que pagar 10 milhões de euros ao Benfica para me tirar do Benfica. Era uma cláusula que nem todos os times tinham capacidade de pagar. Todo esse ambiente, mais o fato dos dirigentes do Flamengo terem ido a Portugal, em todos os jornais, todas as televisões, criou um ambiente muito complicado. Para mim, com os torcedores do Benfica, um ambiente pesado. Nesse momento, não poderia sair do Benfica. Naquele momento, não podia rescindir o contrato e o Benfica não estava disposto a abrir mão. Ele diz isso, realmente. A multa rescisória era alta. Só que depois, logo depois disso, ele fala, mas chegou um momento que ficou insustentável e eu falei no Benfica, ó, eu preciso sair. Aí sim eu me questionei, pô, mas por que ele não falou antes então? Que ele precisava sair? Porque ele diz que foi ele que pediu pra sair. Aí. E a imprensa portuguesa nega, né, Aí irmão? uma coisa que ele tem razão clube aí emitiu é nota que... oficial. O Benfica. O Benfica desmentiu negou. ele. Sim. E uma coisa que ele tem razão aí, e a gente falou várias vezes, os dirigentes do Flamengo foram lá ver jogo, fazer graça. Isso atrapalhou também. Mas que ele Que também... raça. Mas que ele ficou esperando também para receber a multa, que ok. Se eu tenho uma multa e estou esperando ser demitido, eu vou ficar esperando mesmo. A cronologia é muito simples. Dia 21 ele recebeu os dirigentes na casa dele. 21 de dezembro. Dia 22 de dezembro, ele estava suspenso, não participou da coletiva. O João de Deus, auxiliar dele, falou, quer dizer, ele falou pela boca do João de Deus. Claro que o João de Deus não falou sem combinar com ele antes. Falou, o Jorge Jesus não vai sair do Benfica, ele vai cumprir o contrato. No mesmo dia, o Benfica emite uma nota dizendo que ele não vai sair e cita a nota feita a 4 mãos, as mãos do Benfica, as mãos do Jorge Jesus. Muito claro aquilo. Então, nesse momento, dia 22, é quando os caras do Flamengo, não estou aqui defendendo ninguém, gente, estou relatando os fatos. Está registrado. Aí, no dia 22 de dezembro, os dirigentes pensam o quê? Bem, com o Jorge Jesus não dá. Né? Eles tentaram, não conseguiram. Tinham conversado já preliminarmente com alguns profissionais, entre eles o Paulo Souza. E aí eles voltam para o Paulo Souza. No dia 25 de dezembro, à noite, eles fecham com o Paulo Souza. No dia 26 eu apurei essa informação, eu dei essa informação primeiro, dia 26 à tarde, por volta de 2 da tarde, que o Paulo Souza seria o técnico do Flamengo. O Flamengo só confirmou dia 29. No dia 28, ele foi demitido do Benfica. Uma semana depois de ser Os caras segurou do Flamengo e 6 dias depois da nota oficial. No dia 22, o Benfica disse, Jorge Jesus não vai embora. 6 dias depois, o Benfica falou, Jorge Jesus está fora. As notas estão publicadas lá no site do Benfica, isso aí é só olhar. Então, assim, essa é a cronologia. Agora, a chapa já estava quente para ele antes. Quando dia 21 ele recebeu os caras do Flamengo, se ele quisesse vir para o Flamengo, ele poderia dizer, olha, eu tenho a multa alta. Vocês querem falar com o Benfica? Eu coloco o Bruno Macedo, que é o meu empresário, né? Coloco o pessoal do Benfica e vocês estão aqui em Portugal, conversam lá. Aí negocia a melhor condição. Eu não vou pagar 10 milhões de euros para o Benfica, não. Mas se vocês conseguirem uma boa composição, podemos até chegar num acordo. Mas nós temos que levar em conta, em cima disso que o Mauro falou, que dirigente de futebol tem muito de emocional, pensa com o fígado, não pensa com a cabeça. Quando a direção do Flamengo criou, na minha visão, criou uma intriga, né? Quando ela foi pro Porto, ela é pirraça, português com português. Isso é Benfica e Porto, tá certo? Quer dizer, sabe aquele negócio do Benfica? E tomando gol, Benfica, os caras dançando no camarote que passou. Isso aí foi ridículo. Eu vou exagerar. A multa é 10 milhões de euros. Se o Flamengo fala assim, olha, nós queremos pagar, depois desse episódio, nós queremos pagar a multa 9 milhões 999, um euro a menos. O Benfica fala, não fecho. Porque é pirraça. Eles foram lá, todo mundo em Portugal viu os dois diretores dançando, o Benfica tomando gol do Porto, os caras dançando. E os caras, ei, que legal, ei, Porto, vem pra cima deles. Certo? Quer dizer, já contando que aquela pancada resolveria o problema. Então criou uma pirraça entre duas forças, Benfica e Porto, e aí complicou ainda mais a negociação. Enfim, foi um episódio que pra mim estava superado. Não fosse a paixão do Jesus pelo carnaval.